Com você, o segundo bloco do nosso programa Aprofundamentos, tratando hoje do tema da dor, da morte, numa abordagem do que chamamos na bioética a eutanásia. Aliás, gostaríamos de iniciar este segundo bloco explicando que a eutanásia significa uma boa morte, mas lembrando que a eutanásia é uma morte provocada, que não estaria eticamente no conceito bíblico da dignidade inviolável da vida, que é, desde a sua concepção, a morte natural. Mas gostaríamos, neste segundo momento do nosso programa, aprofundar com você a realidade da morte e como devemos, até mesmo cientificamente, encará-la, para que tenhamos um término da nossa existência terrestre dentro de um conceito ético e dentro de uma profunda comunhão de fé. Quem é favorável à eutanásia reivindica o direito a uma boa morte. Lembrando que eutanásia é uma morte autorizada e provocada. Apesar deste conceito de boa morte, de uma morte suave que os defensores da eutanásia defendem. Todavia, é preciso esclarecer que o direito a uma boa morte não significa procurá-la do jeito desejado, mas indica morrer com serenidade, dignidade humana e cristã. Quando uma pessoa pode ser considerada morta? É a pergunta que nós leigos no assunto muitas vezes fazemos. Até um tempo atrás, a caracterização da morte de uma pessoa implicava duas coisas: parada respiratória, que é a respiração do pulmão, parada cardíaca, circulação cardíaca, o coração. Hoje não tem muito sentido esta dimensão. Fala-se da parada cerebral, a morte irreversível do sistema nervoso central, o nosso cérebro. Mas também é uma indicação não muito segura, pois que hoje se fala de transplante do cérebro. Ficaremos com um conceito mais amplo da previsão. Assim, é necessário nós entendermos bem o termo eutanásia e o vocabulário que nasce com esta expressão. Vamos lá. O primeiro, a distanásia. É uma expressão científica, mas que é necessário nós lidarmos com essa expressão que não está no comum do nosso vocabulário do dia a dia, mas com certeza, principalmente frente aos desafios éticos que se apresentam, nós precisamos de nos abrir ao conhecimento dos novos conceitos, do novo vocabulário que com a eutanásia nasce. A distanásia é a morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. Alguns autores assumem a distanásia sendo antônimo de eutanásia. Novamente surge a possibilidade de confusão e ambiguidade. A qual eutanásia estão se referindo? Se for apenas o significado literal das palavras, quanto à sua origem na língua grega, certamente são antônimas. Se o significado de distanásia for entendido como prolongar o sofrimento, ele se opõe ao de eutanásia, que é utilizado para abreviar
tal situação. Porém, se for assumido o seu conteúdo moral, ambas convergem. Tanto a eutanásia quanto a distanásia são tidas como sendo eticamente inadequada. Ora, o dever de prolongar a vida a qualquer custo não tem raízes clássicas. Aliviar o sofrimento do paciente, diminuir a violência de suas doenças e recusar tratar aqueles que estão completamente tomados por suas doenças, reconhecendo que em tais casos a medicina não pode fazer nada. Portanto, a distanásia é um prolongamento da doença com uso excessivo de medicamentos e de toda a técnica que hoje é possível para prolongar a vida de um paciente, talvez em estado terminal. Contudo, é importante lembrar a você que a eutanásia e a distanásia, embora se aproximem, mas ambas, eticamente, elas não passam numa avaliação ética à luz do Evangelho. Talvez para sua boa compreensão. Se a eutanásia é a morte provocada, é a morte deliberada através de um analgésico, através de um medicamento letal autorizado pelo próprio paciente ou pela sua família, inconcebível à luz da ética cristã, a distanásia, ela também se esbarra num excesso que foge ao conceito da ordem natural da vida. Um prolongamento sem considerar as dimensões éticas da dignidade da vida. Mas, afinal, qual é, então, um posicionamento ético para podermos avaliar o momento da dor e, principalmente, o momento final da nossa existência, principalmente quando estamos diante de um quadro terminal de um paciente. Na iminência de uma morte inevitável, é lícito renunciar a um tratamento que simplesmente prolongaria a vida e de forma penosa? O que existe é uma obrigação moral de tratar-se e fazer-se tratar. Mas tal obrigação deve levar em conta as situações concretas. Quer dizer, avaliar se os meios terapêuticos e as disposições são objetivamente proporcionais no que diz respeito às perspectivas de melhora. A renúncia a meios desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia. Entenda bem, quando recusamos ao excesso da técnica, não estamos adotando a eutanásia. Exprime, sobretudo, a aceitação da condição humana diante da morte. De tudo o que foi dito, evidenciam-se alguns aspectos éticos. Não se deve colocar em ato nenhum procedimento para acelerar a morte. Nós não temos o direito de acelerar a morte. Deve-se evitar toda forma de eutanásia. Os tratamentos desproporcionados, que é a distanásia, não são obrigados. Em determinados casos, poderiam tornar-se insistência terapêutica, com o efeito de atormentar o doente e, às vezes, ser ofensivos à sua dignidade. Sim, as terapias paliativas e ordinárias, elas sim são obrigadas para dar ao doente
conforto físico e psicológico, alimentação, fármacos e analgésicos adequados, a ajuda à respiração. Por fim, queremos ressaltar que a vida é sempre sagrada e ninguém pode dispô-la, uma vez que o ser humano não pode julgar o valor e o significado da vida, nem da própria morte. Isto é, não pode decidir se uma vida vale ou não a pena ser vivida. Por outro lado, a morte também é um evento natural, biológico e, portanto, faz parte do plano criador de Deus. Existe um momento em que o doente pode e tem direito de preparar-se para a morte com dignidade. Isso não é a mesma coisa que suicídio ou homicídio, isto é, eutanásia, ou ainda adiantamento da morte. Gostaríamos de encerrar este nosso encontro lembrando a você a dignidade inviolável da vida, da concepção à morte natural. A vida merece respeito. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, verso 10. Até o nosso próximo encontro.